falar, dá um oi. Minha esposa, nossa bebezinha, amém? E foi bênção, nós estávamos ali na sede ali, foi muito bênção. E nós saímos de lá, viemos correndo para cá para nós compartilharmos com vocês também de tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas ali no estado de Tocantins, amém? Eu quero ser bem breve, irmãos, até porque não temos tempo, e até lamento, porque temos tanta coisa para passar, e foi até um dos motivos um pouco do nosso atraso, de tanta riqueza de detalhes que temos do campo do estado de Tocantins, amém? Mas, a grosso modo falando, eu quero falar sobre algumas coisas para que você possa entender a importância que você tem no trabalho missionário, amém? Quantos aqui que estão aqui nessa noite que sabem da nossa existência no estado de Tocantins? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém, glória a Deus. Existe a missão apostólica da fé lá na cidade de Araguaína, Tocantins. Não é bem falar, irmãos. Eu vou falar muito não, porque se eu começar a chorar aqui, eu estava chorando. Deixa eu falar uma coisa, olha que milagre. 50 graus e ele ficou moreninho. Ainda. Nós falamos muito lá, chorei bastante, porque foi um momento de gratidão, certo? E eu estar aqui hoje é gratidão no meu coração pela vida desse ministério, a vida do nosso líder, também, que tem nos assistido de perto. Ele liga, ele quer saber como está, se está tudo bem, e nós podemos contar com ele o que nós precisarmos. Eu não tenho, na prática, nós estamos vivendo isso lá. Então, o que eu quero dizer é que nós somos muito bem assistidos no estado de Tocantins. Nós não fomos largados, esquecidos lá não, amém? Nós somos muito bem assistidos pela missão apostólica da fé. Nós temos a nossa igreja há mais de um ano lá, nós estamos na Rua das Jaqueiras, temos o nosso templo lá, já fizemos 4 batismos, amém? E para que você possa entender a importância do ministério lá, é a nossa primeira igreja no estado de Tocantins, e é um estado muito pobre. Quem é que conhece aqui alguma cidade do estado de Tocantins? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, ninguém, né? Palmas, se você entrar na internet, você vai ver lá a cidade de Palmas. Só que Palmas não é a realidade do estado de Tocantins. Palmas é uma das cidades mais bonitas do nosso país, linda. Então quem vai em Palmas não é a realidade do Tocantins. Nós estamos a mais de 400 quilômetros para frente de Palmas, e ali é um local perto do Maranhão, perto do Pará, bem esquecido, certo? Pessoas muito humildes mesmo, né? No começo que nós fomos para lá, nós começamos nos lares, e foi juntando pessoas, começamos a nossa igreja. Como toda obra missionária, temos as dificuldades, mesmo sendo assistidos e muito bem cuidados, amém? Nós sabemos qual que é a dificuldade, eu tenho entendimento qual que é a dificuldade de se manter uma obra na obra missionária. Não é fácil, porque muitas das vezes as pessoas, como elas não estão perto, elas não sentem aquela necessidade de estar fazendo algo, amém? Que não é o caso do nosso apóstolo, certo? Ele tem feito o possível e o impossível para nos ajudar e nos abençoar. E é por isso que já estamos com as nossas tendas alargadas naquele estado ali. As pessoas já perceberam que nós somos para ficar, não somos aventureiros, levar a palavra do Senhor genuína naquele lugar. Nós já fizemos 4 batismos, mas nós escolhemos um local muito perigoso, chamado Araguaína Sul, no estado de Tocantins. Se você entrar no YouTube e ver sobre os crimes em Araguaína, você vai ver que 90% deles acontecem no Araguaína Sul. E lá não tem censura, você vai ver pessoas todas ensanguentadas, tiroteio, um monte de facada, um monte de coisa. Nós estávamos indo para cá na terça-feira esperando o ônibus, foram 24 horas até Uberlândia e 9 horas até aqui de ônibus. Nós estávamos na rodoviaria Araguaína e uma pessoa deu 7 tiros na outra, 500 metros da gente. Então isso é normal, as pessoas se habituaram com essa maldade naquela região. É uma região que precisa muito da palavra de Deus. E o que nós temos feito ali é exatamente trabalhar nesse foco, com essas pessoas. É muito normal você ver casos acontecer assim, muito próximo de você, com pessoas que você conhece, filhos de pessoas que você conhece. Há mais ou menos um mês atrás, 7 garotos de 12 a 15 anos
Mataram um pai de família na paulada e na faca. 7 garotos de 12 a 15 anos. É muito terrível você ver essa realidade. Os jovens que nós temos na igreja, quando nós começamos o trabalho, nós fizemos um trabalho com eles lá de acampamento, e eles chegaram na igreja. Eu mandei essa foto para o apóstolo. Eu tirei uma foto que quando eu saí para fora da igreja para poder tirar a foto deles, que eu olhei para baixo, eu tinha chinelos arrebentados, o pessoal muito humilde mesmo. Você vai ver fotos ali de culto que nós fazemos debaixo de árvores, certo? À noite, debaixo da árvore, a luz pendurada lá no lugar da árvore, e nós fazemos culto. Lá é normal você ver bairros no meio do cerrado, sem saneamento básico, sem energia, levantam as paredes, colocam no telhado, quando não tem telha, coloca lá umas palhas de coqueiro lá em cima lá, e se vive dessa forma. É uma parte bem esquecida do nosso país. E nem se falando de missão, existe 2 partes: aquele que vai e aquele que envia. Amém? As 2 partes, os 2 tipos de pessoas, eles precisam ter muita convicção do que vão fazer. Amém? Porque normalmente as pessoas elas querem fazer missão em Londres, que é o que eu queria ter feito. Amém? No começo eu queria ir para Londres, fazer missão em Portugal, fazer missão nos Estados Unidos, certo? Mas quando se fala em fazer missão no meio dos índios, no meio de uma situação tão carente e com muitas limitações, as pessoas não querem. Amém? E depois de um ano de muita dificuldade para nos estabelecermos naquele estado ali, não naquela cidade, no estado, amém? Nós conseguimos, graças a Deus, vencer todos esses obstáculos. Isso só foi possível de uma forma, porque você acreditou nesse trabalho. Aleluia! Amém? Aleluia! Eu queria demorar uma palavra aqui, queria que você acompanhasse comigo. Eu falei sobre isso lá na sede. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui aos Hebreus capítulo 6. O verso 10. Se eu falar muito, tem só puxa. Se eu falar muito, tem só puxa aqui, tá? O sentimento de gratidão por estar aqui nessa noite é muito grande, irmãos. Foram anos de 7 meses, não porque eu não queria estar aqui, muito pelo contrário. Eu e minha esposa, nós sabemos o quanto nós somos gratos todos os dias em que essa igreja se lembrou de nós. Aleluia! Também foi muitas lágrimas. Às vezes, eu comentei com o apóstolo hoje, né? Quando nós chegamos e vou começar a chorar de novo, irmãos. E ele disse assim: apóstolo, teve alguns momentos que eu achei que eu ia desistir, porque era muita luta, muita batalha para poder ficar naquele lugar. Mas todas as vezes que eu pensava em parar e desistir, eu lembrava de vocês, irmãos. Aleluia! O quanto vocês acreditaram naquele estado, o quanto vocês acreditaram naquele trabalho ali. Eu guardo meu apóstolo que eu nunca encontrei uma pessoa que cuidou tanto da minha família dessa forma. O Espírito Santo de Deus me impulsionava a continuar. Aleluia! Aleluia! Então o motivo de ter demorado 7 meses estar aqui realmente foi as condições, mas o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui nessa noite e compartilhar com você que você é vitorioso por conseguir manter uma obra 1 ano e 7 meses no estado muito difícil. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com o nome que mostrastes, enquanto servis aos santos e ainda servis. Amém? Aleluia! Eu sempre falo que a missão, o trabalho de missão só pode ser feito se a igreja acreditar em missão, se ela for unida, se ela tiver esse sentimento, esse pensamento de fazer missão. Como eu disse, esses 2 tipos de pessoa: aquele que está lá, aquele que tem coragem de ir e aquele que tem coragem de enviar. No caso de vocês são aqueles que enviam, aqueles que acreditam no trabalho de alguém que está lá no campo, que mesmo passando essa dificuldade, irmãos, não adianta você achar que você vai fazer missão e que você vai ficar no hotel. Não adianta você achar que você vai fazer missão e que você vai comer McDonald's. Não adianta você achar que você vai fazer missão e que você vai comer Subway. Não adianta você achar que você vai fazer missão e que você vai todos os domingos comer pizza e que você vai para a churrascaria. Aleluia! A pessoa, quando ela se dispõe para a missão, ela tem que entender que ela vai dormir no chão, que às vezes ela vai passar por algumas privações.
Para ser um pouco mais específico para você, nós no começo a gente tem que se adaptar àquilo que você tem. Nós fomos morar numa casinha muito simples, não tinha forro, e quando chovia eu tinha que estar consertando, puxando as telhas, porque às vezes nós acordávamos de manhã e estava alagada a nossa casa. Amém? E às vezes de noite eu levantava e eu começava a arrumar as telhas direitinho para poder parar as goteiras. Certo? Você tem que ter coração para estar ali. Eu disse na igreja que eu comecei a me apaixonar por aquele povo tão simples. Chega na casa deles, piso grosso, ia sentar no chão e falar: senta aí, bispo. De repente o irmão faz uma tapioca com chá de capim cidreira. E são felizes. Servem a Jesus com muita alegria. Aleluia! Aleluia! Um jovem chegou em mim e disse assim: eu pedia para me ajudar a carpir o quintal da igreja. E nós começamos a carpir. Eu vi esse menino muito trabalhador. E ele falou: bispo, me ajuda a arrumar um emprego para mim, porque eu só tenho essa calça e minha mãe lava ela de noite para ir para a escola no outro dia. Isso é um quadro normal lá, irmãos. Enquanto muitas das vezes nós nos preocupamos com tantas coisas fúteis, eu disse lá que eu estava acostumado aqui que a minha casa, o primeiro platô da minha casa era um pomar, o segundo era um campo de futebol, o terceiro era churrasqueira, piscina e sauna, e o quarto era a minha casa. Eu saí daqui e fui para lá, porque normalmente quando a gente vai visitar um lugar, as pessoas só mostram um lugar bonito para a gente, né? E quando eu fui conhecer a minha esposa, só me levou para ver os lugares bonitos, irmãos. Vamos ver o Cristo Redentor, meu irmão. Vamos ver a orla na praia. Vamos ver a lua na orla da praia, irmãos. A realidade é totalmente diferente quando você faz missão. Amém? Quando eu comecei a ver aquelas situações, irmãos, meu coração começou a queimar, eu comecei a me apaixonar naquele povo, amar aquele povo. E quando com a dificuldade nós passávamos também, o Senhor nos ensinava que aquele era o nosso povo, que aquela era a nossa terra. Aleluia! 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 Uma coisa eu falo, irmãos, eu não largo aquele povo mais. Aleluia! Eu não largo aquela terra mais. Aleluia! O Senhor me colocou amor naquele lugar. O Senhor me ensinou a amar aquele povo. E o melhor que isso, irmãos, me ensinou eles a nos amar. Aleluia! Amém? Nós estamos felizes, contentes. Ficamos um ano estabelecendo ali, lutando para poder permanecer e conseguimos, graças a Deus. Amém? Quando nós passamos por todas essas lutas, estava inteirando o ano, foi muito difícil porque eu não consegui emprego. No Tocantins não adianta você ter um currículo fenomenal. Eu tenho um currículo muito bom e eu não consegui emprego, porque lá você só consegue entrar na empresa se tiver alguém que indica você. Não adianta você colocar o currículo, ele vai lá para baixo, ele é rasgado, ele é jogado fora. E eu falava para minha esposa, eu chorava para ver aquela situação toda, né? Eu disse na igreja lá que o primeiro ano da minha filha, eu não consegui dar uma roupinha para minha filha, eu não consegui dar um sapato para minha filha. Mas a minha filha teve os melhores vestidos que uma criança pode ter. Teve os melhores sapatos que uma criança pode ter. Correntinha de ouro, brinquinho de ouro, e nada foi eu que dei. As pessoas chegaram abençoadas. E todas as vezes que eu vi aquilo acontecendo, o Senhor falava para mim assim: ó, entenda o quanto eu te amo e eu cuido. Aleluia! Amém. Aleluia! Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Às vezes as nossas reclamações elas são fúteis. E às vezes você chegou aqui com algumas, eu posso dizer, lamúrias, e às vezes até reclamações com Deus de algumas coisas que aconteceram na tua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você só tem a agradecer a Deus. Uma coisa que é muito interessante, irmãos, eu estava falando lá, as mulheres lá sofrem muito. Lá não tem esse negócio de Maria da Penha, não, irmãos. Lá apanha mesmo. Maria da Lenha. Maria da Lenha lá, José da Lenha. As mulheres apanham, os homens são ruins. Normalmente as mulheres trabalham para sustentar o vício do marido. É normal você ver
meninas de 13 anos, até de 12 se casando. Quando se casam, se prostituem, e a mentalidade deles é isso: nasceu para se casar e ter filhos, e não tem uma ilusão. Graças a Deus isso está mudando. Amém? Isso só vai mudar de uma forma: se nós investirmos com a palavra de Deus. Aleluia! Para isso acontecer, só tem uma forma: investimento. No Maranhão, no Pará, Tocantins já tem, graças a Deus. Você precisa abrir o teu coração para isso. Aleluia! Eu quero que você entenda uma coisa, isso vai ficar gravado no teu coração, irmãos. Quando o teu líder levanta um propósito de oferta, ou de que forma seja, e você às vezes está com as moedas no bolso e você diz assim: eu não vou levar essas moedas lá, não vou fazer isso não. No começo, muitas vezes eu saí catando moeda dentro da nossa casa para poder comprar o pão e colocar na mesa. E talvez essas moedas que estavam lá sejam as que você colocou nesse gasofilácio. Amém? Aleluia! Quantas e quantas vezes eu e a minha esposa juntamos moedas para poder pagar a conta de energia. E talvez seja elas. Aleluia! Quando o nosso apóstolo liga e fala assim: filho, depósito efetuado, pagar o aluguel da igreja, talvez seja a tua oferta, seja o seu dízimo. Aleluia! Uma pessoa que entra naquela porta, ela se converte, aceita Jesus, foi porque você teve a ousadia de enfrentar todas as dificuldades que o Satanás te impõe e ser fiel a Deus. Aleluia! Uma igreja ela só pode fazer missão se ela tiver o coração voltado para a missão, o coração voltado para doar, o coração voltado para fazer aquilo que é o centro. Você não sustenta o missionário na obra só com conversa e dizer: está tudo bem aí, pai. Você não sustenta o missionário na obra só com placa. Você não sustenta o missionário na obra só com blá blá blá. Amém? Eu fico pensando na minha situação lá no estado do Tocantins, e muito mais difícil do que eu não posso. Às vezes orando, falando: Deus, eu preciso abençoar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Porque quando você envia, você tem uma responsabilidade. E eu tenho muito boas lembranças dessa igreja, porque fomos muito bem cuidados dessa igreja. Amém? Então, quando você recebeu o desafio, se submeta a ele. O que a palavra de Deus diz aqui? O Senhor, porque Deus não é injusto para se esquecer da obra da tua mão. Você quer ser abençoado, irmãos? Quer ser próspero? Aleluia! Se submete, que o Senhor não se esquece do que você faz. Aleluia! O Senhor não se esquece daquele que serve e continua servindo, aquele que serve hoje, que vai servir amanhã, e vai servir o mês que vem, o ano que vem, não importa. O Senhor não vai se esquecer disso. A pessoa que está do seu lado, dá um abraço aqui. Abraça a pessoa que está do seu lado aí. Se ela fizer assim, irmão, puxa ela para perto dele. Se ela tiver um cheiro de do braço, estão desonrando para ela amanhã. Amém? As coisas só mudam com atitude, irmãos. Não adianta você falar: irmão, o negócio tem que estar feio de do braço, dá um presente para ela, ué. Amém? Um dia está chegando assim. Eu tenho certeza que esse mesmo abraço que você deu nessa pessoa do teu lado, a nossa igreja do Tocantins, ela gostaria de fazer isso com você. Ela tem maior orgulho de vocês. A nossa igreja do Tocantins tem maior orgulho do apóstolo que tem, mesmo sem conhecer ele. Sabe o que ela conhece dele? As atitudes dele. Aquela igreja conhece a atitude desse apóstolo, a atitude dessa igreja para com eles. O apóstolo Paulo agradeceu a igreja da Macedônia por todo o carinho que eles tinham com ele. Aquela igreja não conhece o teu semblante, o teu rosto, mas ela conhece as tuas atitudes. O sonho daquele povo é conhecer essa igreja aqui. O sonho deles um dia é pisar aqui dentro. É como se você pensar em ir para os Estados Unidos, eles pensam aqui. Nós recebemos candidato de diversas formas para poder vir gente com a gente lá para cá. Amém? Você sabe o que é isso?
orgulho de servir a Deus em um ministério como esse. Aleluia! Amém? Aleluia! Queria que você ficasse de pé, vamos continuar agora. Aleluia! Deus maravilhoso! Alguma vez atrasou? Nunca atrasou. Nunca. Adiantou, mas não atrasou. Amém? Nunca. Eu estou falando isso, que hoje eu estava falando com o bispo. Nós temos obras em outro lugar e nunca que nós tratamos, nunca faltou. Nunca. Muitas vezes eu deixei de fazer para mim, mas no campo missionário nunca faltou. Mas hoje tem muitas pessoas que são ingratas a isso. E glória a Deus, eu queria que você aplaudisse isso. Eu me lembro, depois de um ano que nós estávamos na luta, na batalha. Entenda uma coisa, irmãos. Deus, Ele faz tudo no momento dele, na hora dele. Você está sendo provado para ser aprovado por Ele. Você acha que é só ir para o Tocantins? Deus quer saber se é digno de estar na frente, de cuidar de almas. Foi um ano chorando, irmãos. Eu falava para minha esposa assim: eu preciso de uma oportunidade nesse lugar. Quantas vezes, às vezes, nós fomos fazer bazar, né? Teresimária, tem um bairro que tem lá, muito perigoso. E tem duas gameleiras bem grandes, duas árvores bem grandonas. E nós compramos um plástico com a lona preta, colocamos debaixo, porque era terra, era areia, né? Colocamos roupa, colocamos sapato. E o Senhor nos abençoa aqui. Quando foi um certo dia, bateu na minha porta uma oportunidade de emprego muito boa, que abençoou muito a minha vida. E eu comecei a trabalhar e foi bênção demais. Eu falei com o meu amor, eu falei assim: vida, vamos mudar de casa. Ela falou: vamos, achamos uma casa abençoada. E aí nós passamos a última noite naquela casa. E vi um vento assim, porque não tinha forro, irmãos, e levava aquela areia assim, ó. E aquela areia caía em cima da nossa cama assim, ó. Tchá. A noite inteira dando risada, eu e ela. Ela falou assim: se cobre, se cobre, se cobre. E aquela areia tchá, em cima de nós. Aquela noite o Espírito Santo dizia assim: ó, vocês foram aprovados. Nós cuidamos da casa melhor. O Senhor começou a nos honrar no trabalho que eu tenho. A partir, o meu trabalho, era gerente do Serasa, no estado do Tocantins. E o Senhor foi me fazendo crescer dentro da empresa, fazendo crescer dentro da empresa, fazendo crescer dentro da empresa. E dia 1º agora, irmãos, eu começo a minha própria franquia dentro do estado do Tocantins. Para você ter uma franquia Serasa hoje, é a maior franquia, a distribuidora Serasa do país. Você vai pagar 120 mil reais. Pergunta para mim quanto eu paguei. Nem um centavo. Aleluia! Aleluia! E o Bernardo assinando os papéis. Na semana que vem ele vai assinar os nossos papéis. Amém? Aleluia! Quando você é aprovado por Deus, Ele não se esquece daquilo que você fez. Aleluia! A minha esposa é designer de interiores. E uma profissional fala que é a melhor profissional desse país. Amém? Os projetos lindos, maravilhosos. E ela queria ter o escritório dela. Para ser designer, você precisa ter um escritório muito bonito, porque as pessoas elas se importam com isso. E nós orando, e uma pessoa liga para ela e falou: eu quero fazer uma proposta para você. E ela foi até essa pessoa. E essa pessoa disse assim: olha, está aqui, eu tenho esse escritório aqui há tantos anos. E eu abri uma loja de móveis para mim, eu não vou mais mexer com isso não. Está aqui a chave, você vai pagar R$1 de aluguel. Pode trabalhar nesse escritório inteiro.
Hoje ela é dona da Projecta. Amém? Depois que o Senhor te aprova, Ele não se esquece daquilo que você fez. Aleluia! Feche os teus olhos. O que o Senhor manda dizer para você nessa noite é que você foi aprovado. Porque mesmo com toda dificuldade, você continua fiel a Ele e submisso à direção desse altar. O que eu tenho para dizer para você nessa noite é que quando você é aprovado, as portas se abrem na tua vida. Aleluia! Assim como eu profetizei lá na sede, eu quero profetizar aqui, o Senhor vai te visitar essa semana. Uma obra tão maravilhosa, tão extraordinária, que todas as vezes que você se lembrar do que você vai receber essa semana, você vai se lembrar o quanto Deus te ama. Aleluia! Aleluia! Fala com o Senhor aí. Fala, Senhor, perdoa às vezes pela minha negligência, pela minha reclamação sem motivo. Obrigado, Deus, pelas essas portas, pelo ministério que eu tenho, pelo líder que eu tenho, pela pessoa de honrada, pela pessoa de palavra, de caráter que o Senhor colocou como líder na minha vida. Aleluia! Fala com Deus, fala, Deus, me perdoa. Aleluia! Reclamar de coisas tão banais. Aleluia! Fala com Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero clamar a Deus sobre a tua vida, um sentimento de gratidão, para que portas sejam abertas na tua vida essa semana. Aleluia! Feche os teus olhos. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Tem um povo lá no Tocantins cultuando ao Senhor essa hora. Tem uma igreja lá no Tocantins cultuando ao Senhor essa hora. Sabe por quê? Porque você confiou na direção desse ministério. Aleluia! Deve ter um povo lá, Senhor, abençoa o bispo, abençoa o nosso apóstolo, abençoa o nosso ministério, orando por vocês, sentimento de gratidão. Aleluia! Os anjos do Senhor se movimentam em seu favor nessa hora. Aleluia! Começa a trabalhar em seu favor nessa hora. Aleluia! Portas se abrem na tua vida nessa hora, porque a palavra diz que o Senhor ele não é injusto. Aleluia! Ele sabe da sua dificuldade, mas você permanece fiel. Você permanece servindo. Aleluia! Mesmo com as dificuldades, você permanece servindo. Aleluia! Quando tudo diz que não dá certo, você permanece fiel. Aleluia! O diabo se apresenta e diz para você: não faz. Você com lágrimas continua fazendo. Aleluia! É uma recompensa de Deus na tua vida. Sabe, irmãos? Às vezes eu penso aqui, às vezes eu vim aqui por um motivo, mas eu tenho certeza que o Senhor me trazer aqui nessa noite foi para você fazer você entender que vale a pena servir a Ele e ser fiel a Ele. Glória a Deus! Vale a pena continuar. Vale a pena ser a cada dia mais fiel ao Senhor. Aleluia! Porta aberta na tua vida hoje. Aleluia! Aleluia! O Senhor luta por você. O Senhor guerreia por você. Aleluia! Tudo que o diabo tem feito para fazer você parar, ele não vai conseguir. Porque Deus, Ele não é
você, mas Ele sabe. Coisas que ninguém viu, mas Ele vê. Ele sabe. Ele manda dizer para você hoje que o nome dele para você é justiça. Aleluia! Aleluia! Meu nome para você hoje é justiça. O Senhor vai fazer justiça para você. Aleluia! Permanece fiel, continua olhando para o Senhor. Mesmo que você chegou aqui com um monte de coisas, eu vou falar para Deus, isso hoje. Eu o Senhor fala, escuta, sou eu que vou falar hoje. Você não tem aqui para falar nada, você vai me escutar. Aleluia! Sabe o que eu tenho para te dizer hoje? Que a partir de hoje eu mudo a tua história. Aleluia! Glória a Deus! Para de reclamar. Cuida do que é meu, porque agora quem vai cuidar do que é seu sou eu. Aleluia! Continua sendo fiel, continua servindo, porque eu vou cuidar de você. O Senhor começa a cuidar das suas coisas agora. Aleluia! Eu consigo ver isso aqui nessa noite. Eu consigo ver, irmãos, grilhões sendo quebrados aqui nessa noite. Aleluia! O Espírito Santo de Deus toca aqui no meu coração algo muito importante. O Espírito Santo fala no meu coração da seguinte maneira: Josué, fala para a minha igreja, fala para o meu povo, que esse é um tempo de conquista, não um tempo de lamúria. Não perca tempo com murmuração. Estenda as suas mãos para receber. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite, Deus. Perdão pela nossa negligência, Deus, porque eu gostaria de ter chegado mais cedo e falar mais coisas. Mas eu sei, papai, que apenas uma coisa, Deus, se eu disser e for a tua direção, será o suficiente para essa igreja. Igreja que acredita em missão, igreja que acredita na direção do seu líder. Meu Deus, estenda a sua mão aí dos céus. Dê ordem aos teus anjos. Luta por eles. Luta por eles. Luta por eles. O Senhor vai te dizer que vai guerrear a guerra. Ele manda dizer que você se preparar, porque essa luta ela já está ganha. E Ele manda dizer que a vitória é sua, para você acreditar, mesmo que você não consiga enxergar isso. Permanece fiel. Você me mostra algo aqui hoje. E mostra você com a cabeça de baixo, a mão na coxa. Vem cá. Vai pra frente. Taca a mão na cabeça da coxa. Isso é direção, é se submeter. Aleluia! Vem cá, queridão, porque o Senhor me fala que se eu te der um abraço hoje. Glória a Deus! Você sentir que Ele tem te abraçado todos os dias. Ele tem cuidado de você todos os dias. Ele é teu Deus, decanta lá, massuriana lá. Ele não te abandonou. Você não está sozinho. Você não será envergonhado. A vergonha se tornará em honra. Se você tem liberdade, vira de frente com a pessoa que está do seu lado. Se você tem liberdade, vira de frente com ela. Se você tem liberdade, abraça ela. Continue abraçado.
está sendo cuidado, que você está sendo cuidada. O Senhor vai dizer para você que você não está sozinho, que Ele está zelando de você, que você foi provado, mas essa noite você foi aprovado e a sua história muda a partir de hoje. Aleluia! Deus transforma vergonha em honra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Gente, tem uma pessoa aqui que eu amo muito a vida dele, eu não conhecia ele. Amém. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande na vida desse homem também, que é Pastor Paulo, né? Amém. Não conhecia não, gente. Conheci ele hoje. Conheci através da vida do... Parece até meu irmãozinho. do apóstolo. Sabe por quê, irmãos? Junto com o apóstolo, esse foi o primeiro que semeou naquela terra. Não sabia quem era eu, não, irmãos. Ele sabe muito menos de quem era eu. Amém. Que o Senhor possa transmitir para dentro de vocês esse sentimento de gratidão que eu tenho por esse ministério, por esse líder. Amém. Eu tenho certeza que esse mesmo caráter estará sobre a minha vida naquele sábado. Aleluia! Amém. Mesmo carinho que vocês recebem, essa direção que vocês recebem, aquele povo no Tocantins vai receber também. Simplesmente porque eu admiro essa direção. Amém. Eu quero ser dessa forma, desse jeito que eu quero também. Amém. Olha aquela pessoa que está do seu lado e fala: só não para. Não para! Continua. Não desiste. É tempo de conquista. A vitória é sua. Deus, Ele não se esquece, Ele não é injusto. O Senhor se lembra de você, do que você tem feito por essa obra, pelo que você tem sofrido por ela, pelo que você tem chorado por ela, para permanecer nela. Aleluia! O Senhor não é injusto e Ele muda a tua história hoje. Quem pode aplaudir o Senhor? Amém, irmão? Tome assento, 5 minutos, estamos terminando. Vamos cantar um pedacinho do corinho da nossa terminarmos. Quando eu chorar, tá? Todo mundo, vamos? 1, 2, 3. Vai, 1, 2, 3, vai.
toda a vida. Mas foi essa igreja que construiu aquele templo. Está lá construído e tem alguns irmãos, um lugar muito carente, glorificando a Deus através das nossas vidas. E essa é a obra África, todo mês, sustento missionário, um país que é 25 vezes mais pobre do que o Haiti. 25 vezes mais pobre do que o Haiti. Então, o que nós podemos, nós fazemos e vamos continuar fazendo até a volta de Jesus. Quem cresce, diga glória a Deus. Russo está na igreja, que é o pastor Luiz, que vocês conhecem. Durante 3 anos recebeu o sustento missionário dessa igreja, conjuntamente com o Cantins. Quando o bispo me procurou, nós não tínhamos condição. Eu falei, só posso conseguir isso depois de 3 meses e com muita oração. Então foi quando o irmão Paulo manteve a igreja lá do Cantins nos primeiros 3 meses. E depois nós voltamos a manter a igreja. E o Senhor tem nos dado vitória. Amém? Fique de pé, Deus abençoe a sua consciência. Agora vocês estão mais próximos do bispo. Eu queria chamar a pastora Vanessa aqui com ela. Tem a página da nossa igreja em Tocantins. Os irmãos aqui, a Igreja Missão Apostólica da Fé, está em Tocantins, né? Tocantins. Você vai ter opção? Sobe. Estenda as mãos para cá para nós orarmos por eles. Ela que meu. Olha que coisa linda. Não parece que a mãe tem o pai, não. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. O bispo Jucimar, ele largou um lugar no Tocantins, Águas de Lindóia, porque aceitou o chamado. Se Deus te chamou, não tenha medo. Deus é o Deus que vai te surpreender. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida do bispo Jucimar, da pastora Vanessa. Meu Pai, o fruto do sofrimento, meu Pai, estão aí naquela terra, cobre eles com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória, que a tua mão esteja sobre eles, dá vitória, Pai, em nome de Jesus, amém. Toda vez que você for orar agora, apresente a vida dos missionários na mão do Senhor, amém? Levante as mãos ao céu. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam. Deus abençoe.